Vou desligar o microfone aqui para não atrapalhar aí. 3. Pronto, começou. Boa noite a todos. Hoje estaremos mais um dia aí, com a graça de Deus, no nosso estudo quase que mensal aí, acerca do livro No Esplendor da Santidade, acho que parte 4 aí, onde veremos da página 26 até a página 28, certo? A gente vai abordar dois temas aí. O primeiro tema é o culto bíblico expressa-se na totalidade da vida e também nos momentos sagrados. E o segundo tema é o culto bíblico é reverente. São esses dois tópicos que a gente vai abordar. Mas antes de iniciarmos aí, vamos uma oração aí com o nosso amigo e querido Vaninho. Pode ativar o microfone, Vanilson. Tá. Agora, maravilhoso e eterno soberano Deus, graças nós te rendemos, Senhor, porque tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado por estar aqui, Senhor, comendo da tua palavra e nos santificando cada vez mais, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Oremos também por Gabriel, para que ele venha e dê continuidade aqui com a gente no estudo também, porque sabe quanto é difícil essas coisas, aparecem empecilhos, mas em nome de Jesus, que ele venha e participe conosco. Amém. Amém. Bom, pessoal, como a gente iniciou, né, a gente vai abordar sobre esses dois temas. O primeiro tema é mais explicando aí que o culto bíblico ele vai se expressar não só na parte da vida, mas também nos momentos sagrados. E nos dois, né? Não existe essa dicotomia que o ser humano separa. E o segundo tópico é que o culto bíblico ele é reverente. A gente está vindo de uma série de estudos, né? A gente já está aí na página 26, onde está se explicando o que é culto, né? Um dos elementos mais importantes da nossa vida, né? A gente tem visto que o culto ele não é simplesmente da maneira como a gente acha que deve ser, mas sim da forma que Deus ordena que seja feito, né? Alguns de forma bem resumida aqui, passando por cima, o que a gente já aprendeu, né? A gente aprendeu que existe uma liturgia, né? Que todo culto tem uma liturgia, seja ela boa ou seja ela não boa, né? Não, seja ela que leve a Deus o povo, ou seja ela que não leve a Deus o povo, todo culto tem uma liturgia, né? A gente também viu que um culto bíblico ele tem uma liturgia que leva a Deus, aproxima, então ele vai ter elementos bíblicos que vai estar aproximando o povo a Deus. A gente viu também a preparação para o culto, né? A gente viu que precisamos nos preparar para chegarmos a Deus. Não é simplesmente como se tivéssemos convidados aí a uma casa de amigo, onde iremos celebrar um aniversário, celebrar uma, alguma data festiva. Na realidade, a gente se prepara para o culto durante a semana e no dia mesmo, no dia da Santa Convocação, no dia do Senhor. Então, a gente viu isso, a gente viu que era necessária essa preparação. E aí começamos a ver aí na página 18 os tópicos do que é um culto bíblico. Então, a gente viu que o culto bíblico, ele é bíblico, ou seja, é uma redundância, mas é realmente isso que o autor quis dizer aqui, né? E o culto bíblico, ele realmente ele vai cheirar a Bíblia, a gente vai sentir o aroma da Bíblia, porque a Bíblia vai perpassar durante todo o culto nessa adoração, nessa celebração a Deus. A gente viu também que o culto bíblico é centrado em Deus e não é centrado no homem. É o tópico 2, página 21 aí. Ou seja, o culto ele é teocêntrico, né? Ou seja, Deus está no centro. E não como muitos aí pregoam aí afora, que é o homem que está no centro. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é o centro de tudo e é a Ele que nós devemos adoração. Então a gente viu isso aí, foi bastante interessante. A gente viu o tópico 3 também, já na página 23, que o culto bíblico é dialogal. O que é isso? Dialogal. É que a gente vai ficar batendo papo no culto? Não. Dialogal significa que, assim como o diálogo, né, que um fala e o outro responde, no culto nós respondemos a Deus, né? Então, como é que a gente responde a Deus no diálogo, né, dentro do culto? A gente responde a Deus quando a gente confessa os nossos pecados,
né? A gente responde a Deus. Quando a gente ora a Deus, a gente está ali respondendo a Deus, né? Pedindo perdão, né? Pelos nossos pecados. A gente responde a Deus também quando a gente está ali na celebração dos elementos da ceia. Isso é uma resposta a Deus também. É o povo ali comungando de Cristo, dos elementos de Cristo. E quando é que Deus fala conosco? Deus fala conosco por meio da pregação. Então, pela leitura da palavra. Então, é Deus falando conosco, né? A gente responde a Deus orando, a gente responde a Deus pedindo perdão, a gente responde a Deus louvando a Ele, adorando a Ele. Então, o culto, ele é uma resposta e uma fala e o outro responde. Então, há esse diálogo, né? Então, a gente viu isso. A gente viu que o culto bíblico é simples, né? Foi o quarto tópico. Por que ele é simples? Foi até foi o último estudo que a gente teve, na realidade, né? Será que o culto que a gente faz hoje teria condições de a gente fazer numa caverna, por exemplo? Vamos supor que a gente tivesse em perseguição hoje. O Brasil entrou um novo governo e aí os cristãos, estamos sendo perseguidos. Será que as igrejas de todas elas do Brasil teriam condições de manter os cultos dela em cavernas, em regiões subterrâneas, como muitas igrejas aí na Ásia, né? Será que a gente teria condições de viver, de cultuar a Deus, ou será que nós estamos ainda dependentes de um jogo de luz, de uns holofotes, de uma fumaça, de uma peça teatral, de um grupo de dança, de uma orquestra, de algo que capte a nossa atenção, né? É porque hoje os artifícios para captar a atenção do homem, eles são variados, né? Hoje você tem poesia. Eu estava vendo recentemente um culto bem famoso, uma igreja bem famosa, que no Dia das Mães a mulher estava tocando violino de Roberto Carlos dentro do meio do culto para agradar as mães, para parabenizar as mães. Então, ou seja, estão se trazendo inúmeros elementos, né? Elementos até inclusive de fora da igreja para dentro do culto, para deixar aquilo ali mais agradável, né? Ora, Dia das Mães é legal, todo mundo toca com Roberto Carlos, porque a gente não vai botar isso também dentro do culto para não ficar legal, para ficar legal para todo mundo, né? Então, é nesse sentido que a gente a gente abordou esses aspectos. E hoje a gente vai falar sobre o culto bíblico, expressa-se na totalidade da vida e também em momentos sagrados, né? E aqui o autor inicia, né? Página aqui 26. Ele diz assim: em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo exorta os cristãos de todo lugar e apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, né? Então, veja que o culto mencionado nesse versículo ele vai se referir ao que ocorre em todas as atividades da vida, né? Muitas vezes nós achamos que o culto é apenas o dia de domingo, né? Então, nós ali vamos ao culto no domingo ali, ficamos parados ali, às vezes cultuamos, prestamos um culto, achamos que prestamos um culto e dizemos assim, de segunda-feira agora em diante, sou outra pessoa, né? Sou outra pessoa. Ou seja, o culto que eu prestei ali no domingo, né? O culto que eu acabei oferecendo a Deus ali, deixou meio que eu mudei de pessoa, né? Eu mudei de personalidade. Eu já não mais sou essa pessoa que eu estava no domingo. E aí ele fala, né, que o culto a Deus, ele sim se refere a todos os aspectos da vida, né? Quer você esteja trabalhando no escritório, quer se esteja jogando golfe, né? Quer que você esteja cuidando do quintal ou fazendo uma refeição, você está adorando a Deus. Então, como é que nós adoramos a Deus? Apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Então, um dos tópicos aqui bem importantes aqui, que a gente pode trazer aqui, que o autor inclusive traz, é o breve catecismo, né? É o breve catecismo de Westminster. É importante, às vezes, a gente
a gente está levando aqui. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente poder ler. E aí, para que não se gerem dúvidas, né? O que é o Catecismo do Westminster, né? É muito interessante isso. Acho que no século XVI, eu não me lembro a data mais ou menos, lá na Inglaterra, houveram muitas dúvidas. A igreja foi muito atacada acerca de diversas seitas, heresias que perpassavam durante toda a história, né? Então, a ideia da Trindade era atacada, a ideia de que Maria concebeu Jesus como virgem era atacada, porque isso ataca totalmente, né, a natureza santa de Jesus. Então, diversos tópicos da nossa teologia, né, do que acreditamos, eram atacados. Então, foram reunidos 150 teólogos e criou-se, então, durante 4 anos, a discussão para eles sistematizar aquilo que eles acreditavam da teologia. Então, surgiu, então, desde então, o Catecismo de Westminster, né? O que é o Catecismo de Westminster? É um compilado, né, de mais de 150 perguntas e respostas, onde vai ter a pergunta, a resposta e as referências bíblicas. E a primeira pergunta aqui do Catecismo é exatamente essa. Depois, quem quiser colocar aí no Google, ver. A primeira pergunta é: qual o fim principal, qual o fim supremo e principal do homem? Né? E aí ele responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, o fim principal do homem é agradar a Deus, é glorificar a Deus e alegrar-se nele, né? Ou gozá-lo em outras versões. Gozá-lo nele para sempre. Então, é isso que consiste, né? O culto em sua totalidade. É isso que o capítulo vai dizer. Que a gente não está preso apenas ao culto de domingo. A gente não está restrito ao culto de domingo. A nossa vida, ela deve perpassar a adoração, né? Então, tá gravando. E aí, Joãozinho, só desmuta o áudio, por favor. Desliga o áudio. Então, o que é que a gente está verificando isso, né? Que a nossa vida... Oi? Falou de A tudo. paisagem dessa mesmo. A paisagem tá diferente. Não estou entendendo. Tá Oi, pessoal, tô no diferente ao vim aqui para ver vocês. Beleza. Eu tô em aula ainda, mas daqui a pouco eu tô saindo, aí eu ligo no carro. Beleza. Tranquilo. Só muta aí, vice embaixo. Microfonezinho. Cheiro. Pronto. Então, o que é que a gente está vendo aqui em relação a isso é que, dando continuidade, é que o culto a Deus, ele não fica só até o domingo, né? Ele perpassa todos os aspectos da vida. A gente pode abrir aí 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, né? Que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus, né? Então, o que adianta, né? Eu vi uma frase de William Perks, né, um autor muito bom. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que vai existir 3 tipos de ateus, né? O primeiro ateu é aquele que realmente diz que não existe Deus, né? É o ateu até pior que o próprio diabo, né? Porque a Bíblia diz que o diabo ele treme, né? E ele sabe da existência de Deus, né? Então, o autor ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que esse escritor, né, William Perks, ele vai dizer que o primeiro ateu é aquele que diz que Deus não existe de forma nenhuma e nega a sua existência, acha e vive como se Deus não existisse. E vai existir o segundo ateu, né? O segundo tipo de ateu é aquele que
até acha que Deus existe, mas não vive em nenhum momento como se Deus existisse, ou seja, para ele tanto faz, é indiferente, né? Em nenhum momento ele se deu percepção. E vai existir o terceiro tipo de ateu, que é aquele que vai à igreja, é aquele que sabe de cor os mandamentos de Deus, é aquele que faz externamente, né, externamente, tudo aquilo que é prescrito, né? Ou seja, ele vai devotar-se a Deus, mas externamente apenas, mas em sua vida cotidiana, em seu interior, ele vive como um ateu. Por quê? Porque quando ele está só, ele age como se Deus não existisse. Porque quando ele não está diante dos homens, ele age como Deus não existisse. Porque quando ninguém está observando, quando ele está lá em secreto, as suas ações, elas são pecaminosas, ela quebra os mandamentos e ele tem prazer nisso. Ele vive como se Deus não existisse. É esse um grande problema dessa teologia, né? Quando a gente tem a teologia apenas na mente, mas ela não entra na nossa mente, ela não desce ao nosso coração e nós não somos impactados por aquilo que Deus nos ordena, né? Então, esse é o perigo, esse é o grande perigo, né? Porque necessariamente, qual a diferença de você, de mim, de você, de nós, quando nós dizemos, um ateu não acredita em Deus, olha que absurdo, mas e nós, que muitas das vezes aprendemos a palavra de Deus, né, memorizamos isso, sabemos o quanto é errado, mas na primeira oportunidade, onde estamos a sós, onde estamos achando que aparentemente Deus não está nos vendo, nós agimos como Deus não existisse. Simplesmente isso. Por que será que nós ficamos mais confortáveis quando nós não somos vigiados para fazer um delito, um mal, algo que não é certo diante dos olhos de Deus? Ora, se isso não é uma quebra de um dos atributos de Deus, onipresença, onipresente, ele não é onipresente. Então, a partir do momento que nós, quando achamos que nós não estamos desprovidos de nenhuma vigilância e fazemos aquilo que nós queremos, nós estamos quebrando dos atributos de Deus, né? Essa verdade absoluta que Deus é onipresente e nós não fazemos, e nós fazemos de conta, nós não nos damos o respeito pela grande presença de Deus que está todo o tempo, todo o redor, né? Então, gostaria que alguém pudesse abrir aí, por gentileza, Tito capítulo 1, versículo 16. Quem puder abrir e ler, por gentileza, Tito capítulo 1, verso 16. Confessem Lucas, confessem aos que conhecem a Deus, mas negam-nos com obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. Exatamente. Tito capítulo 1, versículo 16. Ou seja, eles professam, né? Veja que profundo, né? Eles professam conhecê-lo. Ou seja, eles afirmam conhecê-lo. Mas na verdade negam por suas obras. Então, eu acho que isso é muito relevante para esse tema, sabe? Quando ele fala assim que o culto a Deus, ele é em sua totalidade. O culto a Deus, ele é em sua totalidade. Do que adianta, irmãos, nós estamos aqui aprendendo como adorar a Deus, certo? A gente está aprendendo aqui como adorar a Deus, como prestar um culto melhor a Deus. E o que adianta nós realmente fazermos aquilo que Deus pede? Nós chegarmos com contrição e confissão de pecados, nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós evitarmos tirar qualquer artifício humano ali dentro do culto, nós ler a palavra de Deus
em bom tom e de forma pública, nós escutarmos a pregação, participar de uma igreja bíblica com uma pregação expositiva, nós então nos orgulhamos que pertencemos a uma igreja bíblica, que isso é bacana, que isso é legal, mas o que adianta tudo isso se nós, ao sairmos do domingo, se ao sairmos do culto, as nossas obras não mostram que nós o conhecemos, né? Como fala aí em Tito, né? Eles professam conhecê-lo. Eles professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a obra. O quão forte será, irmãos, se nós escutarmos de Deus no grande dia, no grande juízo, que nós somos abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a obra. O quão profundo isso vai ser? O quão grave vai ser para as nossas vidas verificar que nós passamos a vida toda em uma profunda desobediência a Deus. Talvez nós nos esforcemos para externamente, né, aos olhos daqueles que nos veem, nós fazermos tudo de forma correta. Nós colocamos a Bíblia debaixo do braço, levamos a nossa família à igreja, damos o nosso dízimo, né? Tentamos e nos esforçamos a fazer o culto da melhor forma possível. Não fumamos, não bebemos e achamos que isto basta. E achamos que isto basta, né? Mas a Bíblia nos ensina que devemos amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, né? O que é que significa isso? Significa que eu vou pegar minha Bíblia no domingo e dar uma lida e ir à igreja? Será que isso é amar a Deus de todo o teu coração? Quais são os 10 mandamentos, irmãos, que o Senhor nos ensinou, né? Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. Por quê? Porque Ele é teu Deus. Tu não pode criar ídolos, não pode criar outros deuses, né? E às vezes nós criamos deuses fantoches para nós. Como assim, deuses fantoches, né? Lucas, Oi, pode falar. eu queria perguntar, né? Na realidade, dá uma baixadinha, por favor, que eu tô no mesmo local que o senhor aí. Vê só, quando realmente você fala isso aí, com certeza o público se restringe, né? Ao mínimo, porque, velho, quando a gente entende que o evangelho, ele é complexo, né? Não é simples, não é algo simples a ser seguido, não é eu colocar a Bíblia e... É que nem você falou, né? A Bíblia debaixo do braço e sair ao culto nos domingos e nos momentos que eu acho que estou sendo vigiado, eu sou um cara bom, um cara tranquilo, um cara que entende, mas nos momentos que eu não estou sendo observado, eu estou negligenciando e logo afirmando a inexistência de Deus na sua onipresença. Não é isso? Eu acho que, meu irmão, assim, é muito impactante, cara. Eu acho que se realmente fosse pregado isso aí nas igrejas, velho, o público ia se restringir. Porque o evangelho, ele não é simples, né? Por mais que seja algo assim, pô, é simples, mas não é fácil, né? Entre aspas aí. É simples, mas não é fácil, porque o culto, ele não se resume aos domingos, né? Não se resume às sexta-feiras da unção, né? Às outras coisas, mas assim, o culto, ele é a vida dedicada ao Senhor, né? E isso eu não, particularmente, assim, eu não sabia, cara. Hoje tô tendo a oportunidade de aprender muito mais com você. Mas, assim, eu não sabia, pô. É um fato aí que eu não sabia. O culto, ele é a sua vida dedicada ao Senhor, né? E eu tomando conhecimento disso, né? Obviamente,
cada vez mais tentar se policiar, tentar realmente se aproximar mais de Cristo, né? E, mano, é muito impactante, velho. Muito impactante mesmo. Eu me surpreendi. Porque eu até achava que o conceito de ateu para mim era isso aí, né? Poxa, não acreditam em Deus. Mas tem um ateu que frequenta a igreja e você explicou todas as etapas aí. Então, meu irmão, parabéns aí pelo estudo, velho. Continue aí. Tô aqui só para aprender, mas é só um comentário mesmo. Não, foi excelente, Gabriel. Foi muito bom, é sempre bom ter essa participação. E é como você disse, né? Todos nós aqui estamos sempre aprendendo, né? E esse aspecto que você colocou é muito importante e reforçando, né? É como se, por exemplo, você dissesse que respeita ao seu pai, acredita que seu pai está aí, é presente, mas toda vez que quando ele está na sua frente, você faz o que ele não quer, o que ele não gosta. Ou seja, é como se você, tá entendendo? Entendesse que ele existe, né? Professasse aí fora, não, Deus existe, Deus, meu pai Vaninho existe, meu pai Vaninho existe. E quando está de frente a ele, quando está só com ele, você simplesmente o ignora, né? Você finge que não e faz o que ele não acha correto. Então, querendo ou não, um tipo de ateísmo, né? Você um ateísmo misturado com hipocrisia, né? Então, e assim, todos nós estamos sujeitos a isso, né? Quando eu estou falando isso, um tópico como esse, eu não estou me isentando, na verdade, estou colocando todos nós juntos, porque nós somos passíveis disso, né? Então, realmente nós estarmos, como o salmista fala, né, com os olhos fitos no Senhor, né? No Salmo 123, se eu não me engano, ele diz que as minhas mãos estão fitas nas tuas mãos, como um escravo olha para a mão do seu senhor, né? Então, se a gente se por algum momento a gente perde isso de vista, a gente vai começar a achar que Deus não está em todo lugar, né? Aqui a gente está todo mundo professando, não, Deus está em todo lugar, isso é um fato tal. Mas em quantos momentos de nossa vida a gente age como se Deus não estivesse ali? E aí eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer um jeitinho aqui, eu vou fazer algo ali, né? E aí nós só professamos que, né, isso não é correto diante de Deus. Então, nessa ampla definição de culto, veja que o culto ele é muito mais do que isso, do que o domingo. Ele também, veja que o autor ele vai dizer, olha, o culto ele é isso tudo que a gente está dizendo aqui, mas o culto também ele é mais restrito. Ele é amplo, mas ele também é restrito. E por que ele diz isso? Porque os cristãos são chamados a adorar na vida como um todo e também em momentos especiais e sagrados, né? A Bíblia nos ensina de fato que Deus toma as coisas ordinárias e as usa como propósitos extraordinários. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo bem que o culto não é só no domingo e que durante a semana a gente está adorando a Deus, a gente está propagando aquilo que a gente professa, né? O nosso Senhor, mas o culto também é ali no domingo. É um momento restrito, especial. E aí ele vai dar alguns exemplos. Que o dia do Senhor ele é separado, né? O dia do Senhor ele é separado. Lá, nos 10 mandamentos, né? Qual é o quarto mandamento, né? É de separar um dia para santificar. Aí eu pergunto a vocês, Deus, ele veio para revogar a lei, Jesus Cristo, ele veio para revogar a lei, ele não veio para revogar a lei, né? Muitos afirmam isso. Ah, não existe mais isso. Mas os mandamentos, ele continua existindo, a lei de Deus, ela continua viva. Você deve ainda ter o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. Você não deve ter outros deuses perante ele. Você deve honrar seu pai e sua mãe. Você deve guardar um dia do Senhor para santificá-lo. Você não deve matar, não deve roubar. Os mandamentos continuam vivos, né? E aí ele diz, porque a Bíblia nos ensina de fato é que há um dia especial separado para Deus. Vou pedir então que alguém possa abrir aí 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios
capítulo 16, versículo 2. Outro aí, se outra pessoa puder abrir agora Atos, capítulo 20, verso 7. Quem abriu pode ler. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. É só o 2? Só o 2. Ou seja, isso aí mostra a igreja primitiva, né? Veja quando é que eles se reuniam ali, né? Onde eles se juntaram para fazer aquilo ali em comunidade. Quando foi? No primeiro dia da semana. Então, era costume ali da igreja primitiva, ao se reunirem, depositarem os pés dos apóstolos lá, Ananias, né, que foi inclusive morto, Ananias e Safira. Eles se reuniam, a igreja primitiva, para depositar aquilo ali. Mas quando é que eles se reuniam, né? Existia um dia que a igreja se reunia. No Antigo Testamento era o sábado, né? Mas no Novo Testamento, com a ressurreição de Cristo, né? Jesus Cristo ele foi ressurreto e apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana, né? A ceia foi feita no primeiro dia da semana. Então, antes de Jesus Cristo aparecer, os discípulos já estavam reunidos no primeiro dia da semana. Então, ou seja, a igreja primitiva, ela entende que foi na ressurreição de Cristo, né, que houve esse novo significado do dia, mas você continua guardando um dia, você continua santificando esse dia, guardando ele, mas embora não seja o sábado, você o faz no domingo. Por quê? A igreja primitiva pegou esse significado, né? Nós cristãos pegamos esse significado, o próprio Cristo se apresentando, né? Então, tem outro versículo aí, quem abriu pode ler aí. Foi Atos 27. Capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Veja só, né? Aí pode dizer, não, Lucas, beleza, mas juntaram ali, talvez não seja não um culto não, talvez não seja uma reunião não. Mas a gente vê aí que, nitidamente, já nesse outro verso, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, era um sacramento ali, a ceia do Senhor. Então, eles partiram o pão ali, tiveram um momento do sacramento, onde eles lembravam da ressurreição de Cristo, né? Aí a gente já está vendo Atos, né? São os primeiros atos dos apóstolos, ou seja, são as primeiras ações dos apóstolos ali, quando surge a igreja primitiva, e ele fala no verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ou seja, houve aí, então, reunião do povo solene, houve o partir do pão, ou seja, os sacramentos do Senhor ali. Houve também a palavra de Deus sendo exortada. Houve ali um culto. Houve ali uma adoração a Deus. Ora, foram esses os elementos do culto da igreja primitiva. Eles se reuniam. Um dos primeiros aspectos de um culto o culto ele é público, ele é em conjunto, ele não é só, ele não é na sua casa, ele é em junto, ele é em comunidade. Eles partiram um pão, ou seja, eles relembraram, eles faziam aquilo que o nosso mestre nos ensinou, partir o pão. Eles celebravam, eles rememoravam de forma memorial aquilo que Cristo fez por eles na cruz.
e eles escutavam a pregação de Deus. E veja que por aqui não era meia hora não, meu amigo, nem 20 minutos. Ele dizia que exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Era o apóstolo Paulo exortando os irmãos e, de certa forma, instruindo-os, né, a viver de forma digna diante de Deus. É esse o culto público. É esse o culto. Tudo isso feito quando? No primeiro dia da semana. Então, meus irmãos, certo que o culto ele abrange todos esses aspectos. Nós adoramos a Deus no nosso trabalho, nós adoramos a Deus quando estamos conversando com nossos amigos e essas conversas não são indecentes, não são imorais, são conversas que levam a Deus. Nós adoramos a Deus quando fazemos isso. Nós adoramos a Deus quando estamos lá ajudando nossa esposa, varrendo uma casa, lavando um prato. Nós adoramos a Deus quando fazemos isso. Nós adoramos a Deus quando jogamos uma bola, o cara nos machuca, às vezes de forma até maldosa, mas nós não revidamos. Nós adoramos a Deus quando fazemos isso. Mas nós somos convocados por Deus a, no primeiro dia da semana, nós estarmos lá, sendo exortados por Deus por meio da sua pregação, partindo o pão e estando em comunidade. É nisso que abrange o culto, né? E quantas vezes nós negligenciamos isto? Esta é a grande pergunta, né? Nós temos a oportunidade de, a qualquer momento, né, de todos os domingos poder ir à igreja, e quantas vezes nós negligenciamos isso? Quantas vezes, irmãos, nós dizemos, estamos cansados? Eu quero dizer que você está cansado. Você não consegue ir ao culto, mas na segunda-feira você vai estar em pé para trabalhar. Então quer dizer que o seu trabalho é mais importante que cultuar a Deus. É essa a sua grande, maior prioridade. A Deus nós vamos se der. Ao culto, à convocação, nós vamos se der. Mas as outras atividades, não. Ali são obrigações. Eu realmente devo estar ali presente e vai me custar muito não ir. Então quer dizer que não te custa nada para você, sabe, às vezes, irmãos, uma pessoa que negligencia isso, uma pessoa que para ela não há mais valor estar na igreja, não há mais sentido, necessidade, não há aquela vontade, não há aquele desejo de comparecer a uma convocação, algo que não é um convite. Me parece que às vezes isso só é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Assim como o iceberg, né? 10% é visível, mas há 90% ali, embaixo da água, no recôndito do seu coração, no esconderijo, há muita coisa pior. A ponto de você, de tudo aquilo ali, já não lhe trazer mais vontade e desejo de estar cultuando a Deus. Esse é o grande aspecto do culto em seu restritivo sentido, né? Nós somos chamados a comparecer à convocação solene. E aí ele vai dizer aqui o autor, né? Eles afirmam que podem muito bem adorar a Deus no dia do Senhor, tanto assistindo ao jogo de futebol como na igreja. Ah, não preciso ir ao culto. Aqui eu também estou adorando. Esse tipo de declaração, porém, ele não se fundamenta na Escritura, mas no desejo de servir a Deus nos termos de tais pessoas. É isso que criamos. Nós criamos um Deus, a nossa comunidade. Nós criamos um Deus, não um Deus que é revelado, não um Deus que se revela por si mesmo. Nós criamos um Deus e começamos a encaixá-lo de acordo com as necessidades, com as nossas necessidades, com as nossas predileções, com as nossas vontades, jeitos e exigências.
no final de tudo isso, nós adoramos ao Deus que imaginamos e não ao Deus verdadeiro. E não ao Deus verdadeiro. O culto na vida, como um todo, né, ele vai ter origem biblicamente regulado no dia do Senhor. Né? E aqui o autor ele vai dizer: quando no dia do Senhor nos reunimos perante nosso Rei crucificado, ressurreto e exaltado, respondemos a sua palavra e aos sacramentos, ambos transformadores de vida, com louvor sincero, ações de graça e profundo desejo de viver humilde e submissão à palavra de Deus. Mas nossa grata retribuição ao amor e à verdade de Deus não acaba na bênção final do culto. Antes, pelo contrário, nosso culto permeia cada aspecto da nossa vida. O nosso culto permeia cada aspecto de nossa vida. Será que nós estamos amando a Deus, irmãos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma? O que é que vamos ensinar aos nossos filhos? Né? Que devemos ser amantes do dinheiro, da luxúria, dos desejos deste mundo? Ou nós vamos ensinar que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma? Como Davi fala, tatua no meu coração a tua lei para que eu não possa pecar contra ti. Coloca no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu gostaria que alguém pudesse abrir aí, por gentileza, em Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 31. Alguém conseguiu? Qual é o livro mesmo? Ezequiel, capítulo 33, versículo 31. Trinta e três, 31, né? É, E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentavam diante de ti como meu povo, e ouvem tuas palavras, mas não põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas com o coração segue a sua natureza. isso. Ou seja, ele está falando Igual do outro povo. versículo. Ele está falando do povo aí, né? O povo, eles vêm a ti. O povo costuma vir, né? E se apresentam diante de ti como povo de Deus. Eles ouvem as palavras de Deus, esse povo, mas não as pões por obras, ou seja, não as pratica, pois com a boca professam muito amor, mas com o coração ambicionam lucro. Aqui na minha versão, né? Sua versão também parecida, né? Ambicionam os desejos em si, Avareza. a avareza. No final da vida, qual vai ser o nosso Deus? William Perks, ele vai dizer também, um outro autor, né? Ele vai dizer que aqueles que são avarentos, aqueles que são cobiçosos, gananciosos com o lucro, o Deus deles é o brilho do ouro. O Deus deles é o brilho do ouro. Então,
quem é o nosso Deus, né? Será que é um Deus imaginativo? É um Deus de nossas conveniências? É o Deus que a gente criou em nossa mente? Aquele Deus bondoso, aquele Deus misericordioso? E ele é, sabemos disso. Mas é aquele Deus que é o Deus do Papai Noel. Só tem bondade e misericórdia. Mas nele não há justiça, nele não há retidão, nele não há reverência, né? Necessidade de reverenciá-lo. Nele não há disciplina. Nele há apenas amor. Não é isso que o mundo hoje apregoa, né? Porque hoje é tantos. Qual a justificativa desses casamentos em igreja, dentro da igreja, homoafetivos e de todo tipo de sorte de configurações matrimoniais? Qual é a justificativa que eles dão? Que Deus é amor. É essa a justificativa que eles dão. Mas precisamos ter cuidado e saber que o Deus que adoramos é o Deus que se revelou nas Escrituras. Este é o primeiro tópico. O segundo, ele vai dizer então agora que o culto bíblico é reverente. Ou seja, é inútil vasculhar a Escritura em busca de tipo de adoração informal e descontraída que há em tantas igrejas hoje, apesar de quase não existir, né? Antes do século XX. O que é que ele quis dizer com isso? Ele diz que o culto esses modelos de culto são muito atuais, né? Hoje em dia ninguém quer mais saber da história da igreja, né? Por exemplo, antigamente era muito comum em igrejas mais antigas, históricas, aparecesse alguma insurgência de alguma teologia estranha dentro da igreja. Os mais antigos, eles tinham o costume de dizer o que é que pensava os nossos pais, os pais da igreja, pessoas anteriores a nós, homens fiéis de Deus, o que é que eles pensavam acerca disso, acerca de que Deus não é triuno. O que é que eles pensavam? O que é que eles pensavam acerca do matrimônio? O que é que eles pensavam acerca da Santa Ceia? A gente hoje perdeu essa necessidade de vermos o que é que homens de Deus que passaram por situações que hoje podemos estar passando, eles pensavam acerca disso, o que é que eles concluíram acerca disso, né? É por isso que a importância, irmão, da confessionalidade, né? Igrejas históricas, ela tem confessionalidade porque elas confessam aquilo que a igreja delas, ao longo de anos, se depararam com heresias e mais heresias, e aquelas confissões foram um norte bíblico para elas, para que elas pudessem apregoar. É essa a importância de nós visitarmos os nossos pais da igreja, né? Então, hoje o culto, ele, em muitas igrejas, se perdeu essa necessidade, sabe? Então, não se sabe perguntar como era o culto bíblico anteriormente, né? Como é que nossos pais, como a igreja primitiva fazia o culto, como é que após a igreja primitiva, como é que se deu o culto? Mas hoje o que vemos é um culto informal em nossos dias, né? E tudo aquilo que a gente vê como um culto sério, a gente acha que é enfadonho, que é morgado, que não é atrativo, que não é legal. E aí começamos a misturar alguns conceitos, achando que o culto ele é feito para nós e não para Deus. Então, o culto ele precisa ser com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus ele é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 28 a 29. E aqui eu vou ler aqui um trecho, está no livro capítulo 28, de Hart, um autor que diz assim: conquanto exista um apelo terapêutico, imaginar que ir ao culto seja como frequentar um pub, ou seja, um barzinho, no qual Deus serve de companheiro de bar com você ali,
sempre pronto a lhe ouvir o que temos a dizer e a limpar a bebida que derramamos sem querer. Embora você ache que seja isso, o Deus revelado na Escritura, ele não é bem assim, né? Ele é um rei assentado altivamente em seu trono de glória, atento às palavras, pensamentos e emoções de seus súditos, quando estes se reúnem diante dele. Esse rei que está aí assentado de forma tão poderosa, tão onipresente, tão onipotente, na verdade. Esse rei, sem dúvida, também ele é o nosso Pai. Mas à luz do que diz o quinto mandamento, do que afirma o apóstolo Paulo sobre o respeito e o temor que os filhos devem ter por seus pais, a imagem de Deus como nosso Pai não necessariamente abre espaço para a informalidade. O que ele quis dizer com isso é que nos 10 mandamentos, irmãos, os mandamentos que Deus aplicou à sua igreja para que nós cumpramos e observamos, para que nós amemos a Deus cumprindo a lei de Deus. Ele diz que o quinto mandamento de honrar pai e mãe, ele se abre a esse leque também, porque Deus é o nosso Pai, né? E é isso que devemos respeito. Mas nós abrimos respeito ao nosso Pai, mas não nos dá margem para que nós cheguemos a Ele de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se estivéssemos falando como o nosso fulaninho, amiguinho ali, o cara que a gente joga bola, o cara que a gente tira onda. Não é bem que assim funciona. Ele é santo, ele é poderoso, ele é Deus supremo. É necessário a reverência e não o medo. A reverência, o temor a ele, o respeito, mesmo sabendo que ele é um Deus compassivo, bondoso, misericordioso. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos dele por adoção, mas ele é santo Deus, né? Aqueles que os querubins, né, não conseguem enxergar de tanta santidade. Então, o salmista aqui vai dizer no verso 2, capítulo 2, verso 11: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servi a Deus com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, nós podemos nos alegrar com Deus, nós podemos usufruir da presença de Deus, mas com temor, como o salmista diz, né? Com respeito, com reverência. Os cristãos, por causa de tal relacionamento, podem se aproximar de Deus cheios de alegria e sem medo de condenação, mas com grande respeito, né? Então, finalizando já esse tópico e finalizando o estudo de hoje, onde é que as pessoas vão buscar a ideia de que as cerimônias de culto devem ser divertidas e desprovidas de seriedade? De onde é que nós tiramos isso? Né? De onde é que tiramos isso? Eu vejo diversas vezes em algumas igrejas a irreverência, ela toma conta ali do momento ali do culto. São formas e meios de se apresentar diante de Deus, de prestar um culto diante de Deus de forma totalmente abnegada de seriedade. Quer dizer que quando a gente vai se apresentar ao Exército ou à Justiça Federal, a gente tem que se apresentar de forma decente, de forma organizada, porque ali é uma autoridade que vai estar conosco ali falando, né? Experimenta aí PC e de qualquer forma aí com a barba grande, com o cabelo bagunçado, cabelo grande, com dread, com a camisa toda amassada. O que é que seria em PC? Tu se apresentar desse jeito lá, no quartel? Por que é que nós fazemos isso diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma? Por que é que nós nos apresentamos de qualquer jeito, achando que Deus é o nosso amigo, né? Da esquina ali? Porque nós não temos mais essa reverência, né? Então, isso obviamente não quer dizer que dentro do culto a gente acabe não rindo de alguma coisa que o pastor falou, porque
as ações da vida, elas são engraçadas, né? Às vezes ele conta um fato ali cotidiano que você acaba rindo, mas isso não significa que o teor do culto ali, ele é de graça, ele não é de piada, ele não é de teatral. A pregação de Deus, ela é reverente, ela é respeitosa. Então, finalizando aqui com um texto, né, que o próprio autor fala, do Donald Whitehead. A reverência por Deus faz-me considerar com seriedade o culto. Isso não significa que eu seja carrancudo ou triste. Antes, bem ao contrário, quer dizer que eu seja frívolo. Não estou no encontro com um comediante ou um palhaço. Uma vez que sou filho do meu Pai Celeste, quero ficar à vontade em sua presença amorosa e acolhedora. Mas nunca me esqueço de que estou no encontro com Deus, aquele que me fez meu juiz e meu rei. É essa a grande beleza do culto, né? Nós seres humanos, nós temos uma complexidade. Tá dando retorno. Aí, valeu. Nós seres humanos temos a complexidade, né? De não conseguir achar equilíbrio nas situações da vida, né? Nós temos muita dificuldade de acharmos equilíbrio nas situações da vida. E é por conta disso que muitas vezes nós colocamos alguns preceitos, alguns julgamentos de ambos os lados, né? Sermos reverentes diante do culto a Deus não nos torna carrancudos, nem tristes. Pelo contrário, nós vamos a Deus com fervor no coração, com a necessidade de adorar a Deus com o nosso maior empenho, com a nossa maior alegria, né? Porque é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa alma, é aquele que nos salvou, que eu vou prestar um culto a Deus, mas o prestarei de todo o meu coração e de toda a minha alma, com alegria, com reverência e com santo tremor. É isso que se dá esse aspecto aí, que o culto bíblico ele é reverente. Tem alguma coisa a falar, PC? Acho que Tivaninho não tá, não. Eu quero uma. Tivaninho Eu tá? tô aqui. Tô. É porque eu tava espirrando muito, cara, e meus olhos estavam ardendo, lavei não sei quantas vezes. Deu irritação nos meus olhos, não sei porquê, e espirrando. Deixa eu dizer, com relação à reverência, né? É um fato que se deve se colocar, deixar bem exposto aqui, porque as pessoas, elas até têm um coração sincero, né? De achar que aquilo que está fazendo é correto, né? Eu tiro por mim, né? Aí a gente, aquela coisa do louvor, daquele êxtase de estar ali, sabe? E prestando um culto que, na realidade, não. Quando a gente começa a ler a palavra, começa a estudar, na realidade, vê que não é aquilo que Deus quer, né? Porque a gente, na realidade, não é o que eu quero, não é como eu quero, é como tem que ser. E no começo é um fato até que eu quero expor para vocês aqui, que logo no começo, como. Deixa eu ligar aqui a câmera, ver se eu pego. Peraí. Como você bem sabe, o Lucas, né, também sabe, o pessoal daqui sabe o quanto eu vivi no culto, essa coisa em êxtase, né? E para estar hoje numa linha reformada, não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil. Não foi fácil. Mas eu sabia que o caminho era aquele. Eu vou até, assim, me colocar aqui vou fazer um exemplo aqui, que talvez vocês não entendam tanto, mas é como eu vivi no catolicismo. E ali eu fazia achando que era correto, né? Mas quando a gente entende e é interpretado com uma palavra, saber que aquilo está errado. Quando eu fui pela primeira vez para a igreja evangélica,
Foi até PC, né? É PC que me levou para a italiana, né? Ou para. Como é o nome da igreja? Congregacional, né? Congregacional, né? Congregacional. Pronto. Aí me levou lá. Aí quando eu cheguei tá no retorno. Tá no retorno. Pronto. Quando eu cheguei lá. Alô? Oi. Tá dando retorno, cara. Fala. Tá escutando, não? Tô vendo muito bem. Tá dando retorno. Tá dando retorno pra caramba. IPC multa. Eu mudei porque o meu caiu aqui a internet do... É agora. Muda aí. Oi. Tá no retorno ainda? Tá. Tem que mutar. Agora mais. Mudou, pronto. Mutou não. Caramba, dando retorno. Tô conseguindo não falar não. Agora, PC. Pegou. Agora vai, Tioninho. Vai. Pode falar. Quando eu cheguei lá, eu vi a igreja muito feia, sabe? Não tinha um santinho, não tinha nada, aquela coisa, só as paredes lisas, só lá na frente do púlpito simples o pastor e a Bíblia. Eu digo, caramba, como é feio aqui, meu irmão. Mas eu disse para mim mesmo, não é feio, mas é assim que tem que ser, tem que ir pela palavra. Não é o que eu quero. Naquela época já, vê? E o que eu fico, assim, com o espírito da neopentecostal, né? É aquela coisa que a gente bem sabe, conhece. E quando eu conheci a linha formanda, sabia que aquilo era o correto. Não era do meu jeito. Comecei a entender. Eu até interpelava muito você, né, lugar? Interpelava muito você, né? Com relação a isso. Mas, devagarinho, foi me mostrando a palavra, como pensei na época da minha conversão, foi me mostrando. E eu comparo igual, bicho, porque agora foi muito difícil para mim. Quando eu ia para. Já estava visitando a igreja lá, formada lá nas Graças. No meio do caminho, cara, eu botava os louvores. Pergunta a Suzana. Eu começava a sentir a falta daquilo ali, entendeu? Era uma falta, sabe? Que eu não conseguia nem parar naquele momento. E assim, Suzana, eu ia, tava o louvor, ia louvando, glorificando, e Suzana fazia, Suzana, nego, não quer parar aqui não, para um pouquinho, a gente louva um pouquinho aqui, você continua. Eu ficava no estado, porque eu sentia falta daquilo. Hoje, eu posso te dizer uma coisa, a palavra, ela preencheu tudo aquilo que eu achava que também era só aquilo, era um êxtase, né, para mim. Então, hoje eu sou, graças a Deus, ela me abriu porta na minha mente, que eu fico olhando assim, digo, hoje eu vou até para ler livros também, que era muito difícil. Hoje eu estou no 4º livro meu que eu estou lendo. E a gente vai, quanto mais a leitura, ela vai abrindo o caminho, ela vai abrindo o conhecimento, ela vai esclarecendo você, vai abrindo portas. Até teu linguajar, ele muda, tudo muda, o conhecimento muda. Então, eu fui conhecendo a palavra, esse negócio de sexta-feira, aquelas coisas. Caramba, tudo isso foi mudado através da palavra, porque aquilo ali é muito êxtase e palavra muito pouca. Então, é muito aquela euforia e palavra pouca. Aí, hoje, eu primeiramente agradeço a Deus do céu. Deus ter usado o PC para não me tirar assim, da igreja evangélica católica, no caso que a gente era coroinha, né, PC? E aí, daí diante, a gente foi uma luta e conseguimos. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa, Senhor Senhor. Hoje eu posso dizer que Luquinhas participou disso, porque Luquinhas nasceu com o berço evangélico, porque você, de imediato, assim, de pronto, você levou a palavra para mim, e eu não fiquei para mim só, comecei a ganhar a minha família por si, né, de 1 a 1, muito difícil. Aquela história foi muito complicada. Meu pai querendo estar de casa para fora, a história aqui é longa, não vou falar isso agora, mas
Agradeço a Deus do céu e pensei que foi colocado no meu caminho. Posteriormente, agradeço agora a Lucas também, porque me fez conhecer a linha reformada. E hoje eu me sinto muito mais feliz. Amém. Era só isso. Graças a Deus, né? É isso aí, o evangelho é isso, né? É um mendigo mostrando ao outro onde encontrou o pão. Né? Martinho Lutero falou isso. Verdade. Então, é isso. O que a gente tiver a oportunidade de mostrar, esclarecer, né? Esses aspectos, porque eles são libertadores, né? Você fazer aquilo com convicção, com certeza de que aquilo ali é o correto, está sendo certo. Estamos fazendo o melhor a Deus. Imagina, você está estudando, né? Para aprender o que é melhor para Deus e você entregar a Deus isso, né? Imagina você aí chegar aos 60 anos de idade, 70 anos e olhar para trás e ver que o que você entregou a Deus, né? Sim, teve sinceridade, teve ali sua boa vontade, mas você entregou ali de forma não da forma que ele não prescreveu, da forma que ele não quis, né? Que você entregasse. Então, veja o quanto dolorido seria se nós descobríssemos isso ao final de nossas vidas. Quanto tempo mais teríamos de fazer aquilo que Deus requer de nós, né? Ao fim da vida. Verdade. Então, esse é um grande privilégio. Isso aqui, vejam como um grande privilégio. Orem por isso aqui, orem por esse grupo, para que mais pessoas possam entrar, né? Porque a gente é fortalecido aqui, né? Enquanto muitos homens estão destruindo suas famílias, a gente aqui, aos poucos, devagarinho, uma vez por mês, vai aos trancos e barrancos, mas a gente está tentando aqui agradar a Deus da melhor forma, né? A gente depois pretende aí fazer um próximo livro sobre pastores da família. Enfim, então que Deus possa estar abençoando esse grupo. Não sei se o PC quer falar algo. Eu aqui eu encerrei também. Eu até tinha no meio do estudo, depois já passando, a gente vai concluindo o que eu fui entendendo, né? Tinha até para falar, mas depois você você foi falando aí, foi completando. Mas o que mais me chamou a atenção foi a parte do culto permanente. Eu já sabia disso, mas a gente perde durante o tempo. A gente esquece, eu não sei o que é. A gente esquece de estar cultuando a Deus permanentemente na vida secular, no trabalho, sempre. Eu até comentei já com vocês isso. É muito complicado. Mas tem que se atenar para estar, pelo menos, 99% envolvido. Na hora que se esquecer, lembrar de novo e voltar para o culto, né? Eu também já tinha. Me impactou muito isso, porque tem dia que eu estou só aqui, eu estou pensando só coisas que só a misericórdia, quando você está só. É nesse momento que eu estou aqui, negando a Cristo. E nem estou sabendo que estou negando. Nem estou sabendo, mas estou sendo ateu. É complicado, mas é isso aí. Tem que estar, esse avante serve de alerta, né? Você está ligado. É verdade. Deixa eu. Onde liga o teu. Deixa eu pontuar. Na realidade, é isso mesmo. Agora, quando eu vivia. Isso a linha reformada também fala. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, bom. Mas saber que a graça é o favor que eu e tu não merece, cara. Então, é saber que a gente vai fazer a nossa parte e a gente vai continuar pecando. Isso é fato. Ninguém, só do outro lado, que o papai vem resgatar a gente. Isso é fato. E é outro ponto aí que você falou agora, que você está sozinho, pensa, isso acontece com qualquer um, com todos eles, com todo mundo, isso é fato. Eu não acredito que não exista um ser humano, não falo homem não, é um ser humano que não aconteça isso. E quando eu vivia no neopentecostalismo, essa coisa, bicho, eu vivia no céu e no inferno, era um inferno, minha vida era um inferno realmente, porque assim, tinha hora. Aí vi um pensamento, pô, pequei, meu Deus, agora eu tava no inferno. E agora, perdão, Jesus, aí vi um negócio, e pequei agora, ele tá agora, se fosse agora, tá no inferno. E eu tava tomando banho. Mas se vier, e eu tiver nu,
Jesus pega nu, vai para o inferno. E vai fazendo amor. Como é que pode? Fazendo amor é o pecado, fazendo amor tal, e vai para o inferno. Eu vivi nessa luta, sabe, do dia a dia. É o céu, é o inferno, é o inferno, é o céu, é o céu. E eu estava tentando em parafuso já nesse negócio. Porque, na realidade, o arminianismo é o que fala, né? A gente, quando começa a linha reformada, é diferente. A gente entende que não é nada para de nós, não. É dele, é para ele, por ele. É ele que te escolhe, não é tu, não. A gente não tem poder para nada. Agora, claro, é fato, porque ele me escolheu. Eu não vou viver na putaria no que não presta. A gente tem que fazer a parte, a nossa parte. E que aquele que é escolhido, ele vai querer estar buscando as coisas de Deus, como nós aqui estamos fazendo. Mas é fato também dizer que nós iremos pecar. Isso é fato. Não é por conta disso que eu vou para o inferno. Então a gente tem que entender isso. E assim, foi muito claro, foi um dos pontos também que foi muito claro para mim, para que eu abrisse a minha mente com relação a isso, e tirasse essa confusão na minha mente. Pô. Era meia hora, eu estava no céu, daqui mais 15 minutos eu estava no inferno. Era céu e inferno, céu e inferno. Céu. Para! Essa é a graça, é o favor que o homem não merece. Valeu, é só isso. É verdade. A salvação não está nas nossas obras, né? Está em Cristo Jesus. As nossas obras, elas apenas são consecutivas, né, de que nós amamos a Deus só. Então, nós prestamos a Deus o culto, né, no nosso dia, porque nós fomos salvos. Então, é uma consecutiva, né? Então, realmente, é bastante isso mesmo. Pronto, vamos finalizar agora com a oração. Tranquilo? Eu vou orar aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui, aprendendo um pouco da tua palavra, aprendendo um pouco de como melhor prestarmos a ti um culto que só a ti é devido, Senhor. Se nós estamos aqui, Senhor, tirando, na verdade, investindo o nosso tempo, é porque, para aprendermos melhor sobre como prestar um culto, é porque nós sabemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de nossa adoração. Então, Senhor, por gentileza, por favor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nessa missão e nessa tarefa. O Senhor interiorize essas palavras em nosso coração. O Senhor guarde-as, o Senhor ate-as nos nossos corações. O Senhor faça com que a tua lei, a tua palavra esteja em nosso coração, para que nós não possamos pecar contra ti. Que nós possamos, dia após dia, louvar o teu nome, te agradecer, e ao pecarmos, Senhor, que possamos nos arrependermos e estarmos novamente aos teus pés, dia após dia, vivendo sobre a tua dependência. É nisso que consiste a vida cristã. Ajuda-nos a sermos dependentes de ti. É diante do teu Filho Jesus e da tua Santíssima Trindade, Senhor, que te rogamos tudo isto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma palavrinha só, Lucas, Vou finalizar a gravação. É rapidinho, não finaliza agora não. Beleza. Eu queria, assim, terminasse assim, a oração em relação ao estudo, mas eu queria que a gente terminasse com oração, bicho, para o pessoal dali do Rio Grande do Sul. O pessoal que está passando aquela dificuldade todinha, cara. Eu queria que o PC desse a orar com a gente aí e intercedesse pelo aquele pessoal, cara. Muito bom, bem lembrado. Tá mutado, PC. Já tinha terminado a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa lição que tu nos deste. Venho aqui também, Pai, te pedir muito humildemente que tu coloque tuas mãos naquele estado, Senhor. Tem sofrido aquelas consequências da chuva, dos problemas ambientais, dos problemas governamentais. Que tu coloque, Senhor, no coração de cada um, de cada pessoa que possa ajudar. Que tuas mãos estejam estendidas para que possam salvar mais pessoas. Conforte também o coração daquelas famílias que ficarem lutadas e elas possam chegar ao conhecimento prévio da tua palavra e te conhecer mais, Senhor. Obrigado por tudo. Tu sabes que nós somos fracos e pecadores, mas somos remidos, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém.